Olá, hoje a gente vai fundo em Ezequiel, capítulo 46. É um capítulo, assim, cheio de detalhes sobre rituais, como entrar e sair do templo, e até regras de herança. Bem interessante. É fascinante mesmo. Uma visão muito específica de como a adoração e a ordem deveriam funcionar, né? Exato. E já começa com uma regra bem particular, a do portão leste interno. Como era isso mesmo? Ah, sim. A instrução era clara. Esse portão ficava fechado nos dias normais de trabalho Certo. e só abria aos sábados e também nas luas novas. Hum, e qual a ideia por trás disso? Parece meio restritivo? Bom, a interpretação mais comum é que isso servia para marcar bem a diferença entre o tempo sagrado e o tempo comum, sabe? Ah, tipo, separar o dia a dia da adoração especial? Exatamente. Era uma forma, assim, bem física de dizer: agora é um momento diferente, um momento para a comunidade se voltar para Deus junta, uma ritualização do próprio tempo. Faz sentido? E nesses momentos de abertura, o príncipe tinha um papel de destaque, né? Sim, ele tinha regras próprias para entrar e sair pelo pórtico externo, e ele adorava ali, perto do poste do portão, enquanto os sacerdotes preparavam as ofertas dele. E as ofertas dele eram bem específicas. Lembro de ler algo sobre 6 cordeiros e um carneiro. Sem defeito, claro. Isso no sábado. Isso mesmo, 6 cordeiros machos e um carneiro, todos perfeitos. E tinha também a oferta de cereal, azeite, tudo bem medido. É um nível de detalhe E isso mostra duas coisas, né? Primeiro, o status especial dele, com acesso privilegiado. Mas, ao mesmo tempo, obrigações rituais bem rigorosas. Ele não estava acima das regras, então. De jeito nenhum. Pelo contrário, ele era parte integral do ritual. A liderança e o culto estavam totalmente conectados nessa visão. Interessante. E não era só o príncipe que tinha regras de movimento, o povo também, né? Nas festas. Ah, sim. Aquela regra do fluxo, se a pessoa entrasse pelo portão norte Tinha que sair pelo sul. e vice-versa. Não podia voltar pelo mesmo lugar. Exato. Uma logística para evitar confusão, provavelmente. Imagina a multidão. Com certeza. Mas talvez tivesse um simbolismo também, tipo um caminho de mão única na presença de Deus. É uma possibilidade interessante, sim. Mostra uma preocupação grande com a ordem espacial, como o próprio espaço físico deveria guiar a experiência religiosa coletiva. E o príncipe, nesse caso, se movia junto com o povo. Ele seguia o fluxo também. E além dessas festas, tinha algo mais constante, certo? Uma oferta diária? Tinha, assim, todo dia de manhã era oferecido um cordeiro de um ano sem defeito. Todo santo dia. Todo dia. Junto com uma oferta de cereal e azeite. Era a oferta queimada contínua. E isso representava o quê? A devoção que não para. Basicamente isso, a constância da relação com o divino. Um lembrete diário, fundamental, de que essa conexão deveria ser mantida sem interrupção. Entendi. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda do capítulo 46, tem as regras sobre a herança do príncipe. Achei isso bem curioso. É muito interessante mesmo. O texto diferencia. Se o príncipe desse um presente da sua herança para um dos seus filhos, era permanente. Ficava para o filho. Isso. Mas se ele desse um presente para um servo, Aí voltava para ele no ano da liberdade, que seria o jubileu provavelmente. provavelmente. E o ponto mais forte, para mim, é a proibição seguinte. Que ele não podia tomar a propriedade do povo para dar de herança para os filhos, né? Tinha que ser do patrimônio dele. Exatamente. Olha que coisa. Em meio a tantas regras de culto, surge essa dimensão ética, de justiça social, bem clara. Uma proteção direta contra o abuso de poder, né? Sem dúvida. Garante a estabilidade, protege o direito de propriedade do povo, mostra que o templo ideal não era só sobre ritual, mas sobre uma sociedade justa também. Faz todo sentido. E para fechar esse quadro de ordem, até os espaços físicos eram bem divididos, né? As cozinhas, Sim, locais específicos para os sacerdotes cozinharem as ofertas de culpa, de pecado, de cereal, separado de onde o povo comia. e tinha cozinhas separadas nos cantos do pátio de fora para os servos do templo prepararem os sacrifícios que o povo trazia. Isso. Essa separação e especialização dos espaços era crucial para manter a pureza ritual e a ordem funcional de todo o sistema. Cada coisa no seu lugar. Então, olhando para tudo isso, é um sistema
incrivelmente detalhado, né? Regulando o tempo sagrado, o papel do líder, como as pessoas se movem, a justiça social, a organização do espaço, tudo gerando em torno dessa visão do templo. É impressionante. E aí fica a reflexão, né? Como que um conjunto de regras tão minucioso, que toca em tantos aspectos da vida, poderia realmente moldar a identidade de uma comunidade? A percepção dela sobre o que é sagrado, sobre ordem, sobre a relação com Deus e entre as pessoas. É verdade. O que será que essa necessidade de detalhar tanto revela sobre o que eles esperavam ou temiam naquele momento, né? Exatamente. O que essa visão tão prescrita nos diz sobre o futuro que eles imaginavam, tanto para o templo quanto para a sociedade ao redor dele. É algo para a gente pensar.